Bom dia, crianças! Nós vamos continuar no capítulo 4, vamos para a segunda parte do capítulo 4, quando nós vamos falar de separação de misturas. E antes de nós falarmos propriamente dito do que é uma separação de misturas, nós vamos definir algumas coisas. Primeira coisa, o que é uma substância pura? Uma substância pura é aquela que é formada por apenas um tipo de componente, que se eu analisar ela, a composição dela é a mesma em qualquer parte. E as propriedades que nós já estudamos também são as mesmas. Então, qualquer parte dessa substância, ela tem, por exemplo, a mesma densidade. Aqui eu coloquei uma foto de um anel de ouro, e se eu analisar esse anel em qualquer parte dele, a composição é constante e a propriedade também. Nós temos dois tipos de substâncias puras. As substâncias puras, quando elas são simples, quer dizer que elas têm apenas um tipo de elemento químico. E todos os átomos que formam elas são iguais. Exemplo, gás oxigênio. A fórmula é O2, lembrando que esse doisinho pendurado se refere à quantidade do elemento químico oxigênio. Então, aqui nessa figura, nós temos o gás oxigênio. Toda a composição dela é constante, formada pelo O2, e todos eles têm o elemento químico oxigênio. Diferente de uma substância pura composta, que é quando eu tenho a união de dois ou mais tipos de átomos diferentes. Então, por exemplo, na fórmula da água, o H2O. Se eu analisar a fórmula da água, eu vou ter um oxigênio e dois hidrogênios. Como eu tenho elementos químicos diferentes, eu falo que é uma substância pura composta. E no nosso dia a dia, se nós analisarmos, por exemplo, o ar atmosférico, nós vamos ver que o ar atmosférico ele tem várias substâncias nele. Ele tem o gás oxigênio, ele tem o gás carbônico, ele tem a água, vapor de água, ele tem o gás nitrogênio. Então, a gente fala que na natureza, normalmente nós encontramos misturas. Esse ar atmosférico nosso, na verdade, é uma mistura de várias substâncias. Essas misturas, elas são definidas como compostas por duas ou mais substâncias que não se combinam entre si. Ou seja, elas não reagiram, elas não formaram uma nova substância única. Elas estão misturadas. Então, o nosso ar atmosférico é uma mistura dessas substâncias. E o que é uma mistura? Nós temos dois tipos de mistura. A mistura homogênea também é chamada de solução. E aí nós vamos analisar a palavra homo, quer dizer igual. Então, em qualquer parte dessa mistura, eu vou ter as mesmas propriedades, ela tem um aspecto único, eu não consigo perceber a diferença de uma substância e de outra nessa mistura. Exemplo, se eu colocar açúcar num copo de água e dissolver todo esse açúcar e olhar, eu não vou saber exatamente onde fica o açúcar, onde fica a água. Isso é uma mistura homogênea. Eu observo apenas um aspecto no copo de água com açúcar. Diferente da mistura heterogênea. Hetero é diferente. Então, ela não tem um aspecto uniforme, ela tem aspectos diferentes, propriedades diferentes. Ela tem o que a gente chama de fases. Por exemplo, se eu misturar areia, água e óleo, e eu observar aqui, eu observo três fases. Eu sei exatamente o que aqui é areia, aqui é água e aqui é o óleo. Então, essa é uma mistura heterogênea. Eu tenho diferentes fases. Aí, o número de fases, galera, diferencia do que eu estou misturando. Né? Se eu só tivesse misturado o óleo e a água, eu teria duas fases. Então, esse número de fases, ele pode ser variável. Tá bom, misturei as coisas e de repente eu me arrependi. Eu não quero aquelas coisas misturadas. O que eu faço para separar isso? Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguns métodos de separação de misturas. Alguns são simples e a gente usa no nosso dia a dia, alguns são mais específicos de laboratório. O primeiro, que a gente costuma utilizar desde criancinha, é a peneiração.
é quando eu vou pegar substâncias sólidas de tamanhos diferentes e vou passar numa peneira e vou separar. Aquilo que você fazia lá no jardim da infância, quando você ia no parquinho com o seu baldinho e a peneirinha, e você colocava um pouco de areia e separava na peneira o que é pedrinha e o que é areia fina. É um método de separação. Você separou a pedrinha da areia. Ou aquilo que você faz na cozinha, quando você quer separar uma panela que está cheia de água e macarrão. Eu jogo ela numa peneira, o macarrão fica preso na peneira e a água passa pela peneira. Então, método de separação. Eu separei algo que estava misturado. Ventilação é quando eu vou usar uma corrente de ar para separar sólidos que são diferentes na densidade. Por exemplo, eu posso pegar uma mesa, descascar um monte de amendoim. O amendoim ele vai ser um pouquinho mais denso que a casca do amendoim. E aí eu dou um jato de ar nele, tipo como se eu tivesse ligado um ventilador. A casca, que é mais leve, vai voar longe e o amendoim vai ficar todo em cima da mesa. Eu separei esses dois. É um processo de ventilação. Filtração é o que você faz quando você faz o café. Adoro café. Então, é quando eu tenho uma substância líquida e eu quero separar de uma substância sólida não solúvel. Então, por exemplo, como que você faz o café da sua casa? Você vai colocar aqui um funil, um papel de filtro, e você vai jogar aqui água quente. Antes de você jogar água quente, você colocou aqui no seu funil, aí na sua casa, o pó de café. No caso do café que você está preparando, tem mais coisas envolvidas, né? Porque ele vai descer um líquido preto, ele vai extrair o sabor do café e tudo mais. Mas no final do processo você vai ter o pó do café preso aqui no papel filtro e o líquido aqui embaixo. Isso pode ser usado, por exemplo, se eu quiser separar uma mistura de areia e água. Eu coloco essa mistura num filtro, a areia vai ficar presa aqui e a água vai descer. É o que o aspirador de pó faz também, quando ele separa o sólido e os gases. Ele vai prendendo as partículas sólidas aqui num saquinho que tem dentro do aspirador de pó e ele vai soltando o ar. Evaporação. Evaporação é quando eu quero separar o sólido do líquido. Por exemplo, a água do mar, quando eu quero separar o sal da água. A parte ruim é que a gente vai perder a parte líquida. Então, eu vou evaporar, vou ficar aqui com o sólido, com o sal, mas o vapor de água voltou lá para o ciclo da água. Eu não retive ele. Destilação simples, ele vai separar o líquido e um sólido que esteja dissolvido nele. E para isso, eu vou utilizar a temperatura de ebulição. Ebulição é quando eu vou passar do estado líquido para o gasoso. E eu vou recuperar as duas coisas. Eu vou recuperar o líquido e eu vou recuperar o sólido. Esse aqui é o processo de destilação. Nesse processo, eu vou ter aqui uma chama, eu vou ter essa telinha, eu vou colocar o meu balão de vidro aqui, onde eu vou colocar a mistura que eu quero separar, que é a água com sal. Que não vai ser eficiente das outras maneiras, que eu não vou conseguir separar peneirando, que eu não vou conseguir filtrar, que eu conseguiria separar por esse método anterior que nós vimos aqui de evaporação, mas eu perderia água. Aqui nesse processo, eu quero ganhar a água também. Aí eu vou fechar esse sistema, um sistema fechado aqui. Eu vou colocar uma rolha, normalmente é uma rolha plástica, e eu vou colocar o termômetro, que é para controlar a temperatura de ebulição. Aqui eu tenho um condensador, por dentro eu tenho um caninho aqui, onde vai passar a substância. E por fora, aqui entre o caninho e esse vidro, vai ficar passando uma água gelada, que é para diminuir a temperatura. E aqui o coletor, onde eu vou pegar a água. Então, eu vou aquecer isso daqui pela temperatura de ebulição
A água vai evaporar primeiro, ela vai entrar em ebulição primeiro, ela vai passar o vapor aqui. Quando ela passar pelo condensador, essa água mais fria que está circulando aqui, ela vai baixar a temperatura do vapor de água. E aí ela vai voltar a ser líquida. E aí ele vai escorrer aqui no Erlenmeyer. E o sal que estava misturado com a água vai ficar aqui nesse balão de vidro. A destilação fracionada é um processo parecido, mas é quando eu quero separar uma mistura homogênea, aquela que eu não sei a diferença, de dois ou mais líquidos que a temperatura de ebulição é diferente. Então eu vou coletando primeiro o líquido que entra em ebulição primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Isso é muito usado na refinaria de petróleo. A grande diferença é essa coluna de fracionamento, porque é ela que vai permitir que o líquido que entre em ebulição primeiro ele passe para cá e o outro não, só na hora que estiver na temperatura dele. E o processo é a mesma coisa, a mistura está aqui, ela vai sendo aquecida e cada líquido que for entrando em ebulição, o vapor vai passar por aqui, vai sofrer o resfriamento e vai ser coletado aqui. Aí, conforme eu for tendo as diferentes temperaturas de ebulição, eu vou coletando os diferentes líquidos. Decantação, processo simples, é quando eu tenho uma substância com diferentes densidades e eu deixo ela, entre aspas, descansando. Então, por exemplo, se eu pegar um copo com água e terra e misturar e deixar ele descansando, a terra vai para baixo, porque ela é mais densa, e a água fica mais para cima. Então, eu consigo separar essas duas substâncias. Crianças, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e observado principalmente que nós usamos tudo isso no nosso dia a dia. A única coisa é que agora a gente está dando nomes para isso. Até a próxima. Beijos!